sou a professora Ana Amaro. Hoje nós vamos corrigir o pé de teste do terceiro trimestre da segunda série. Antes de fazer, estude os módulos 16, 17, 18 e 19 para que você consiga responder com tranquilidade, tá? Bom, o plano de estudo começa aí com o texto 1, chamado o da foto. E aí a questão 1 diz assim: o encontro pessoal do texto 1 provocou em ambos uma decepção. Por que a moça se decepcionou? E o homem? Por que se decepcionou? Bom, fique muito atento a esse tipo de questão no teste, porque ele te pediu aqui duas informações. Então, essa questão, valendo 1 ponto, cada resposta vai valer meio, para totalizar 1 ponto da questão. Então, não adianta você falar aqui só da decepção da moça, ou só da decepção do homem. Você precisa apresentar as duas, tá? Leia com muita atenção na hora de fazer o teste, para você não receber metade do ponto, porque você não leu com atenção. Às vezes você saberia a resposta, mas não teve atenção na hora de responder. Bom, a moça se decepcionou, logo no finalzinho do texto diz assim, ó, ela tentando esconder a decepção porque ele nem se parecia com o da foto. Então, a decepção da moça é essa, porque o homem que estava no encontro não se parecia com o da foto. E a decepção do homem era porque ela não conhecia o James Dean. Então, ele ficou muito triste por isso, decepcionado por esse fato, tá? Questão 2. Observe o trecho. Você logo ia ver que não era eu. Classifique a oração subordinada destacada. Bom, você precisa relembrar que a oração subordinada é aquela que depende da oração principal. Ela não tem sentido sozinha, ela não está completa, tudo bem? E aqui eu trouxe para a gente relembrar as orações subordinadas substantivas, tá? Nós temos 6 tipos. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Subjetiva, quando ela funciona como o sujeito. Objetiva direta, quando ela é o objeto direto. Objetiva indireta, quando ela é o objeto indireto. Completiva nominal, quando ela é o complemento nominal. E apositiva, quando ela é o aposto. Bom, vamos observar aqui a oração que está destacada é a seguinte, que não era eu. Então, vamos observar aqui. Como você responde a esse tipo de questão? Você olha para a oração principal e analisa. Primeira coisa que você tem que fazer é sublinhar os verbos. Ó. Ir a ver é uma locução verbal, 2 verbos que funcionam indicando apenas uma ação. E aqui o verbo ser. Então, vamos ver. Você logo ia ver. Ia ver, então, vai funcionar como verbo transitivo direto, porque quem vê algo, certo? Quem ia ver? Você, sujeito. Para uma oração estar completa, o que ela precisa? Sempre, vou te ensinar a fórmula da oração. A fórmula da oração é só você. A oração precisa de sujeito, verbo e complemento. Olhei para a oração principal. Eu só encontrei o sujeito e só encontrei o verbo. Qual é o complemento de um verbo transitivo direto? É um objeto direto. Ó, você logo ia ver que não era eu. Que não era eu é o objeto direto da oração principal. Só que eu não posso chamar essa estrutura aqui simplesmente de objeto direto, porque essa estrutura é uma oração. E a oração tem um nome específico. É uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque essa oração aqui, ó, que não era eu, está funcionando como objeto direto da oração principal. Então, a dica é sublinhe os verbos, beleza? E procure na oração principal o só você, sujeito, verbo e complemento. Se você não encontrou o complemento aqui, significa que a outra oração é esse complemento. E assim fica mais fácil de você classificar, tudo bem? Então, essa é a resposta da número 2. A classificação é oração subordinada substantiva, objetiva direta. Uma dica, sempre que a oração for substantiva, porque nós temos 3 tipos de oração subordinada, a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Nesse momento, estamos falando só da substantiva e os seus tipos. Quando a oração
oração for substantiva, eu posso trocar a oração inteira pela palavra isso. Esse é um macete para você conferir se a oração é substantiva mesmo. Ó. Você logo ia ver isso. Se eu conseguir trocar a oração inteira pela palavra isso, significa realmente que ela é uma oração substantiva. E aí depois só falta você olhar para a oração principal e ver o que ela não tem. Aqui ela tinha sujeito, tinha verbo, estava faltando o quê? O complemento. Então você já sabe que a oração subordinada substantiva é o complemento da principal. E qual é o complemento que ela está pedindo? Objeto direto. Então a oração é objetiva direta. Tudo bem? Questão 3 diz o seguinte: explica de que modo, por coordenação ou subordinação, foi estruturado o período. O homem não era feio, ou pelo menos não era repugnante, mas era mais velho do que o da foto e não tinha olhos azuis. E indique o número de orações. Mais uma vez, ele te deu 2 comandos. Primeiro, ele disse para você apresentar como o período foi composto e depois você dizer o número de orações. Para você responder esse tipo de questão, você tem que primeiro marcar os verbos. Então, vamos fazer isso. O homem não era feio, ou pelo menos não era repugnante, mas era mais velho do que o da foto e não tinha olhos azuis. Pela quantidade de verbos, você já sabe a quantidade de orações. Então, você pode afirmar com certeza aí que o período possui 4 orações. Só que primeiro ele te pediu para dizer se ele é formado por coordenação ou subordinação. Coordenação é quando o período é formado por orações independentes, ou seja, orações que são completas. Todas as orações devem ter sujeito, verbo e complemento. Claro que o complemento só vai existir se o verbo exigir complemento, tá? Então vamos observar aqui, ó. Vamos separar as orações. O homem não era feio, primeira oração, ou pelo menos não era repugnante, mas era mais velho do que o da foto e tinha olhos azuis. Ó, o homem, sujeito, não era verbo de ligação, feio, predicativo do sujeito. Essa oração está completa. Ou pelo menos não era repugnante. Quem não era repugnante? O homem, existe então um sujeito, tá? Era verbo de ligação, repugnante, predicativo do sujeito. Essa oração também está completa. Mas era mais velho do que o da foto. Quando eu falo que a oração está completa, ela está completa em relação à estrutura. Claro que essas orações estão interligadas na semântica, no significado, no sentido. Mas na estrutura, elas estão completas. Uma não depende da outra. Ó, mas era mais velho do que o da foto. Quem era mais velho? O homem, tem lá o sujeito, tudo bem? Era verbo de ligação, mais velho do que o da foto, mais velho do que o da foto, predicativo do sujeito, tá? E não tinha olhos azuis. Quem não tinha olhos azuis? O homem, sujeito, tinha verbo transitivo direto. O que? Olhos azuis, objeto direto. Essa oração também está completa. Então, nesse caso aqui, esse período foi formado por orações completas, orações independentes entre si. Então, eu posso afirmar que esse período é composto por coordenação. Tudo bem? E aqui eu tenho 4 orações. Questão 4. O período viu pela expressão no rosto dela que ela não estava entendendo nada. Pode ser classificado em... Quando a questão te pede para classificar o período, ela está pedindo para você dizer se o período é simples ou composto. Período simples é aquele que só possui uma oração. Como eu vou saber a quantidade de orações? Pela quantidade de verbos. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho um verbo ou uma locução verbal, tá? Locução verbal são 2 verbos juntos. Por exemplo, 2 verbos juntos que só indicam uma ação. Ó, eu vou comprar a casa. Vou comprar significa comprarei. Eu tenho aqui 2 verbos juntos indicando apenas uma ação. Então, aqui eu tenho uma oração, tá? Uma locução verbal indica uma oração. Um verbo indica uma oração.
E o período, formado por apenas uma oração, é um período simples. O que tem duas orações ou mais será chamado de período composto. Aí, então, como a gente vai responder a 4? Vamos sublinhar os verbos ou locuções verbais. Ó, viu é um verbo, pela expressão no rosto dela, que ela não estava entendendo é uma locução verbal, nada. Então, aí eu tenho um verbo e uma locução verbal, que vale como se fosse um verbo só. Então, eu vou dizer que esse período é composto. Tudo bem? Questão 5. Para respondê-la, você precisa ler o texto 2, chamado A Internet e o Perigo dos Sites de Relacionamento. E ela pede o seguinte: classifica a oração subordinada destacada em é aconselhável evitar conversas com pessoas desconhecidas. Vamos analisar essa frase? Bom, a questão já está te dizendo que a oração destacada é subordinada. Então, você só precisa substituí-la pela palavra isso, para saber se ela é substantiva, tudo bem? Se você tiver certeza que essa oração é substantiva, é só você ver de que tipo ela é. Ó, é aconselhável isso. Vamos colocar a frase na ordem direta? Isso é aconselhável. Então, significa, se eu conseguir trocar essa estrutura pela palavra isso, significa que a oração realmente é subordinada substantiva. Agora eu vou olhar para a oração principal e procurar o só você, sujeito, verbo e complemento. Ó, é verbo de ligação. Depois do verbo de ligação eu sempre tenho o predicativo do sujeito. É aconselhável. Mas está faltando o quê? O sujeito. Quem vai ser o sujeito? A outra oração. Oração que exerce a função de sujeito, a gente chama de subjetiva, tá? Então aqui, ó, ela é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. É aconselhável evitar conversas com pessoas desconhecidas. Toda vez que a oração principal começar com é aconselhável, é bom, é necessário, você já pode ficar ligado que a segunda oração será o sujeito. Só que eu não posso chamar isso tudo aqui de sujeito porque eu tenho um verbo aqui dentro. Então, eu vou chamar de oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito da oração principal. Questão 6. Temos aí mais um texto chamado Vício Tecnológico, que você precisa ler, tá? E a questão diz assim, ó: usar a internet em excesso pode causar dependência e até transtornos. De acordo com o coordenador do programa Dependentes de Usuários do HC, qual atitude pode auxiliar o usuário a desfrutar desse mecanismo de maneira adequada? Se você voltar aí no texto, ele diz que é necessário, um dos grandes pontos que estabelecemos é que essas pessoas desenvolvam o que a gente chama de controle, que elas saibam utilizar a tecnologia de uma maneira saudável e não prejudicial. Então, esse é o conselho do coordenador para que as pessoas consigam usar a internet de maneira mais saudável. Questão 7. Retire do trecho a seguir uma oração subordinada substantiva e classifique-a. Mais uma vez, ele está te dando dois comandos. Ele está pedindo para você retirar a oração subordinada substantiva e depois classificar, tá? Classificar é para você dizer qual é o tipo. O pai dele, Francisco, conta que o menino jogava 14 horas por dia. Vamos lá. O pai dele, Francisco, conta... Então, vamos lá. Vamos botar aqui. O pai dele... Aí, Francisco é um aposto explicativo, tá? Tá explicando quem é o pai dele, né? Tá nomeando. Conta que o menino jogava 14 horas por dia. Bom, repare que eu tenho que marcar a quantidade de verbos, né? Para saber quais são as orações. O pai dele, Francisco, conta que o menino jogava 14 horas por dia. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A oração principal, o pai dele conta que o menino jogava 14 horas por dia. Conta
é um verbo transitivo direto. Quem conta, conta algo. Tudo bem? Quem conta? O pai dele. O pai dele é sujeito. E agora eu tenho que olhar para a oração subordinada e pensar, o que está faltando na oração principal? Toda oração tem que ter sujeito, verbo e complemento. A oração principal tem sujeito, tem verbo, está faltando o complemento. Um verbo transitivo direto exige como complemento um objeto direto. Ó, o pai dele conta isso. Tudo bem? Eu poderia substituir a oração inteira pela palavra isso. Então, essa oração inteira está funcionando como objeto direto. Só que eu não posso chamar só de objeto direto. Ela recebe um nome especial. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, a resposta do número 7 vai ser essa oração que você vai retirar. Como você vai retirar do texto? Você vai colocá-la entre aspas, tá? Que o menino jogava 14 horas por dia. E depois você vai classificar, dizendo que é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Questão 8. A primeira fala do texto 4 é formada por um período composto. Indique o número de orações que ela possui. Para indicar o número de orações, basta sublinhar os verbos ou locuções verbais. Lembrando que uma locução verbal vale como se fosse um verbo só. Então, ela vale como uma oração só. Vamos ver aí a frase, ó. Li uma reportagem dizendo que os crimes virtuais fazem 54 vítimas por minuto no país. Então, vamos ver, ele quer só da primeira fala. Então, li é um verbo, uma reportagem dizendo, outro verbo, que os crimes virtuais fazem, do verbo fazer, 54 vítimas por minuto no país. Então, aí nós temos 3 verbos. Vi, dizendo e fazem. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Tudo bem? Questão 9. Conceitue frase, frase nominal, oração e período. Bom, é para você dizer, conceituar é para você explicar o que é, tá? Então, anota aí, ó. Frase é um enunciado que possui sentido completo. Tudo bem? Letra B, frase nominal. Anota aí. A frase nominal a frase é nominal quando tem sentido completo sem a presença de verbo. Letra C, oração. Anota aí. A oração é um enunciado que conta com a presença de um verbo ou locução verbal. Letra D, período. O período é a parte de um texto limitado por uma pausa forte, por um ponto. Então, o período ele começa na letra maiúscula e termina no ponto final, ou reticências, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. E tudo que tiver ali dentro a gente vai analisando. Então, um período ele pode ser formado por apenas uma oração ou por várias. Quando eu tenho várias orações ali dentro, ele se chama período composto, tá? Mas o que você tem que saber é que o período é uma estrutura, começa na letra maiúscula e termina em uma pausa, tudo bem? Questão 10 diz o seguinte, classifique as orações em destaque. Bom, classificar a oração é para você dizer se ela é subordinada, se ela é a oração principal. Vamos ver aqui, ó. O importante é que você saiba a verdade. Bom, vou olhar aqui, quando ela começa já com a palavra que é uma conjunção integrante, eu já sei que ela é subordinada, tá? Então, vamos olhar para a oração principal, já posso chamar então de oração subordinada. Até porque se eu ler, ó, que você saiba a verdade, não tem sentido nenhum sozinha. Eu preciso da outra oração. Vamos olhar para a oração principal e procurar o só você, sujeito, verbo e complemento. O importante, sujeito, é verbo de ligação. Depois de um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho que ter um predicativo do sujeito. Ó, o importante é isso. Eu consigo trocar a oração inteira pela palavra isso. Então, significa que ela é subordinada substantiva, tá? Agora eu já sei, ó, sujeito, verbo, depois do verbo de ligação, eu sempre tenho o predicativo do sujeito. Quando a oração inteira exerce a função de predicativo do sujeito, ela recebe o nome de predicativa. Letra B. Todos estavam certos de que a vitória ocorreria.
Todos estavam certos de quê? Disso. Eu consigo colocar a palavra isso. Então, já sei que essa oração é subordinada substantiva. Agora, vamos olhar para a oração principal com muita atenção, tá? Ó, todos, sujeito, estavam. Verbo de ligação, certos. Predicativo do sujeito. Só que você chega e fala assim, gente, todos estavam certos. Tá, certos de quê? A palavra certos aqui precisa de complemento. Só que certos não é verbo. Então, ela não vai ter um objeto direto ou objeto indireto. A palavra certos aqui exige um complemento nominal. Quem está completando o sentido da palavra certos? Todos estavam certos de que a vitória ocorreria. De que a vitória ocorreria está completando o sentido da palavra certos, que não é verbo, é um nome. Então, eu vou dizer que essa oração inteira exerce a função de complemento nominal. E aí ela recebe esse nome. Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Então, muito cuidado para você não chamar essa oração aqui de objetiva indireta, só porque tem preposição. Tem que olhar a qual palavra ela está se referindo. Se a oração estiver se referindo a um verbo, ela pode ser o objeto indireto. Aqui ela está se referindo a um nome. Certos não é verbo. Mas essa oração está completando o sentido da palavra certos. Então, ela é um complemento nominal. Tudo bem? Bom, então é isso. Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!